Agora já tem imagens da entrevista coletiva do delegado responsável pelo caso em Minas Gerais. Edson Moreira, ele é delegado e chefe do Departamento de Investigações de Minas Gerais. Vai dar uma entrevista coletiva agora sobre o caso Bruno. Ele que já falou ontem com a imprensa e hoje volta a dar declarações sobre esse caso. Os preparativos aí para o início, então, da coletiva. Era necessário. E com isso, eu passei as declarações do menor lá do Rio de Janeiro para que ele analisasse com o olhar dele, com o meu olhar. E o menor levou os policiais do Rio e também os nossos policiais do homicídio lá na casa de Vespasiano. O doutor Wagner, um dos melhores delegados de homicídios, conversou em loco com o menor. Ouviu a versão dele detalhadamente. Acompanhou as buscas na casa. A tarde toda. Retornou para o departamento. Foi à minha sala e nós ficamos reunidos até por volta de meia-noite, trocando ideias sobre a versão do menor, primo do Bruno. E verificamos que grande parte daquela versão é verdadeira. Porque o investigador que conhece o caso, ele tem mais particularidades para com a entrevista com aquele menor. Então o menor participou e aquela narrativa, 70%, 80%. O que não é verídico? Depois a gente vai comentar isso aí à parte. Vamos pegar o âmago da questão. Então o doutor Wagner falou assim: doutor, essa investigação está praticamente chegando a uma decisão. Eu vou deixar o Wagner falar um pouco e depois eu vou complementar. Porque o dono daquela casa é um ex-policial. É um ex-policial. É o Neném? Paulista é o apelido dele, ou Bola. Depois a gente vai falar o resto. Então é o seguinte, ele é o responsável pela execução, morte e desaparecimento do corpo de Elisa. Deixa o Wagner falar um pouco. Ele é o Neném, doutor? Bom dia a todos. O que nós temos para discorrer para vocês... O que nós temos para discorrer para vocês aqui é na realidade, ontem a investigação são etapas a serem ultrapassadas, a serem desenvolvidas para nós formarmos, logicamente, o quebra-cabeça que é a resolução do caso em questão. Ontem, com a chegada do adolescente aqui, nós fizemos uma entrevista com ele, buscando detalhes, investigação em detalhes, minúcias, e dentro dessas minúcias é que nós verificamos a veracidade dos fatos, das informações, se são coerentes. Certo é que o menor havia dito que teria ido com o Macarrão juntamente com Elisa para uma determinada residência onde houve a execução da Elisa por asfixia mecânica. O indivíduo teria estrangulado a Elisa, matado e posteriormente desovado o corpo. E nós intensificamos, juntamente com esse menor, a procura desse local. Ele descreveu o local com riqueza de detalhes antes de nós encetarmos essas buscas do local e mencionou que nesse local haviam vários cães da raça Rottweiler e que, segundo
o executor teria jogado parte do corpo de Elisa para esses cães alimentarem-se. Após uma busca pela manhã, juntamente com esse menor, ele apontou o local, ficou totalmente transtornado, chocado, abalado, quando apontou a residência, descreveu o local internamente. Antes de nós levarmos lá, nós verificamos a veracidade das informações por ele dada. Ele explicou a mecânica do crime, como que o crime ocorreu. Ele explicou que as mãos da Elisa foram atadas, amarradas com a corda. Esse indivíduo entrou na parte posterior de Elisa, ou seja, nas costas dela, fez um estrangulamento com o braço, prendeu as pernas dela para que ela não se movimentasse e terminou por matá-la. E após a execução, determinou que eles deixassem o local e queria providenciar a desova do corpo. Matou estrangulada. Estrangulada por... Na casa, lá embaixo do estrangulamento mesmo. Isso. Certo? A instituição mandou o menor embora. Oi? Após o crime, ele ficou sozinho juntamente com o corpo, segundo as informações do adolescente. Essa casa em Vespasiano. O garoto chama de sítio, queria conhecer direito. Mas ele descreveu com pormenores a residência antes de chegarmos nela. Então nós temos isso. Ontem nós desenvolvemos uma busca, que todos vocês acompanharam, com o objetivo de buscar vestígio na localidade que indicasse algum material da vítima. Dentro da residência, como vocês sabem, nada foi localizado de interesse investigativo. E por seu turno, tinha um veículo automotor na porta, de propriedade do nosso investigado, ex-policial, que aparentemente tinha mancha sanguínea. Esse veículo foi conduzido para o Instituto de Criminalística para a realização do exame, né? E definirmos se realmente é sangue, se é de natureza humana e se é da Elisa. Sai hoje ainda? Esse laudo sairá rapidamente, mas não temos ainda a data definida, né? Não é sangue, eu não falei que é sangue, eu falei que é uma substância semelhante a sangue que estaria no porta-mala de um veículo que estava na porta da residência de Elisa. Da residência do Marcos. Seria dele o veículo? Dele. Na De casa. propriedade Esse dele. corpo pode ter sido carro No carro. Como é que é? desovado em outro lugar. Tudo é possível, não é? Só para esclarecer, essa mancha estava no carro que foi apreendido. No porta-malas do veículo que foi apreendido, que estava na porta da residência do Marcos, do investigado, e esse veículo é de propriedade dele. Oi? Vou deixar as perguntas para depois, que tem mais coisa, tem muito mais coisa que às vezes será respondida antes de vocês perguntarem. Eu e o Dr. Wagner, na noite, ontem à noite, continuamos conversando junto com os policiais que também participaram da diligência, das investigações. Pessoal mais que uma. E assim nós vamos trocando ideia e com o conhecimento da investigação. Nós temos alguns presos. E nós estávamos com um dos presos, que é primo do Bruno, citado pelo menor. Certo. Exatamente. Bem, entrevistamos o Sérgio. Hoje de novo. Ontem. Mas hoje ele prestou depoimento de novo. Ele está prestando até agora. Eu e o Dr. Wagner estamos interrogando ele lá. E tive que interromper para atender vocês gentilmente. Então, veio os detalhes e os detalhes vão se encaixando. As provas vão robustecendo, fortalecendo. E com isso, novamente daí, Dr. Wagner, conversamos e conversamos com as delegadas que estão no Rio de Janeiro, trabalhando lá também, passando todas as informações para ela. E também